Fala pessoal, nesta aula aqui eu demonstrei para vocês como se cria um projeto em React Native. Então nós criamos o projeto e depois nós o abrimos aqui no VS Code. Bom, esse aqui é um projeto de exemplo que o pessoal que desenvolve o framework nos deixa disponível, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar todo esse projeto aqui e vou colocar o meu próprio código aqui para começar a explicar para vocês como é que funciona a programação com React Native. Então eu vou selecionar tudo aqui e vou apagar, tá certo? Então eu vou dedilhar o código aqui e já volto. Não se preocupem que no próximo vídeo eu vou fazer ele do zero para vocês. Agora eu só vou deixar ele assim, pronto aqui, para explicar um pouquinho do código para vocês. Então como que é a estrutura do código, tá certo? A gente tem aqui uma função. Daqui até aqui, ó, nós temos uma função. Daqui do operador de atribuição para a direita, a gente tem uma função anônima, tá certo? Que está sendo atribuído para essa constante, que chama-se projeto exemplo. Então esse aqui é um componente para o React Native, que é considerado um componente funcional. Vocês vão encontrar código por aí com classes. Então são componentes com classes, tá certo? Até a versão 16.8, se eu não me engano, trabalhava com classes. Da 16.8 em diante, eles lançaram esse componente funcional, que facilita um pouco, o código fica menor, fica mais clean. Então ele cria o componente, tá certo? E depois ele exporta esse componente, tá ok? E lá em cima tem as importações das dependências do nosso projeto. Então quais são as importações que a gente tem aqui? A importação do React e depois a importação do React Native. Então tem duas bibliotecas que nós estamos usando. Do React trouxe o React e do React Native trouxe Vue e texto. Aqui está marcando na ferramenta que o texto ainda não está usando, então a gente tem que mudar essa programação aqui debaixo para que nós possamos usar esse componente de texto. Eu limpei as marcas aqui para o código ficar mais clean, tá certo? E agora eu vou reorganizar aqui o retorno dessa função para que eu utilize tanto a Vue, que é um container, quanto o componente de texto. Eu reorganizei o código, tá pessoal? Coloquei aqui o componente Vue e coloquei dentro desse componente Vue, que ele é um container, o componente texto. E aí coloquei um texto aqui que vai aparecer lá na nossa aplicação. Então agora eu vou lançar a aplicação, Ctrl Shift P, e aí eu chamo aqui, ó, React Native Run Android on Device. Óbvio, né? Tem que estar com o celular conectado no computador para que essa aplicação possa ser subida para o celular, tá certo? Então eu vou deixar ele executar aqui a instalação e volto assim que ela finalizar. Ele está carregando a aplicação aqui no celular, então vamos deixá-la concluir e eu volto aqui de novo. Então está aí, pessoal. A aplicação ela já carregou, ela está executando, certo? E a única coisa que ela faz é imprimir o Olá Mundo. Então, nosso primeiro aplicativo, né, imprimimos o famoso Olá Mundo. Vejam que ele renderizou bem na esquerda acima, porque não está estilizado esse texto e o padrão dele é renderizar à esquerda acima, porque nós usamos o padrão ocidental, tá certo? Bom, dando uma olhada aqui no console, ó, ele largou no Logcat, que é o console de debug das aplicações do Android, tá certo? E nós podemos fazer um filtro aqui e também olhar os nossos debugs aqui pelo MetroBlender. Bom, vamos dar uma olhada ali na estrutura de novo do projeto. Vamos trazer aqui o nosso espelhamento do celular, vamos colocar do lado, tá certo? Então o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o componente Vue como a janela externa. Aqui está ele, ó. Essa janela externa aqui é o nosso componente Vue. E o componente text é esse texto que está aparecendo aqui em cima. Então, como que a gente forma a interface gráfica no mundo do React Native? Nós retornamos o JSX. Então, o JSX ele é composto por componentes. Então, a gente tem aqui, para apresentar essa interface gráfica, o componente Vue
que é o container, que é toda essa janela aqui, e o componente test, que é o texto que está aparecendo aqui em cima. Então, só para reforçar para vocês, ó, a view, ela é todo esse espaço visível aqui no mundo Android. Ó. Tá lá no iOS, ele ocupa toda a tela em cima, que é que o Android tem a barra de status lá em cima, tá ok? Então, nós temos no React e no React Native a programação a partir dos componentes. Então, a gente importou esses componentes aqui em cima, o view e o texto, da biblioteca do texto, desculpa, da biblioteca React Native, e quando nós fomos montar a nossa view, nós a montamos a partir desses componentes, tá certo? Bom, nesse vídeo eu dedilhei o código sem vocês verem, tá ok? Simplesmente porque eu queria explicar para vocês essa questão de que ele é todo componentizado. É nisso que eu estava querendo focar essa videoaula. Então na próxima agora eu vou demonstrar para vocês como que eu vou dedilhar esse código aqui para chegar nessa estrutura que eu estou apresentando aqui. Até a próxima aula, pessoal.